Corinthians e Santos se enfrentam nesse domingo às 6h30 da noite pela semifinal do Campeonato Paulista do Paulistão. Para essa partida, o técnico Ramon Dias deve ter todos os jogadores à disposição e deve colocar um time bastante forte aí para enfrentar a equipe do Santos. Um confronto aí que o técnico está bastante pressionado, pois ele ainda não conseguiu apresentar um grande futebol com os jogadores titulares nessa temporada na Libertadores, que é um dos principais objetivos do Corinthians nesse começo de temporada para tentar uma classificação para uma fase de grupos. O time não tem conseguido render tão bem, passou aí apertado na segunda fase aí da pré-Libertadores contra o time da Universidade Central, um time bastante modesto da Venezuela. E nesse confronto contra o Barcelona aí, o time já perdeu a primeira partida por 3-0 e tem a sua vida aí bastante complicada para tentar reverter o placar do confronto aí contra o Barcelona na próxima quarta-feira. Então, nesse domingo, o jogo Corinthians versus Santos é um confronto bastante importante para as intenções do Corinthians e do técnico Ramon Dias. O Corinthians deve ir a campo com o Hugo Souza como goleiro titular. As laterais do Corinthians devem ser compostas pelo Mateuzinho e na lateral esquerda deve ser a primeira partida como titular do Angileri, que deve substituir o Matheus Bidu e o Hugo, que tem revezado aí como os titulares da função. O Angileri aí deve assumir aí esse papel e deve ser o titular aí do setor esquerdo, da lateral esquerda. A zaga do Corinthians, que é um setor que tem tido bastante dificuldades, um setor ainda onde o Corinthians não achou uma dupla segura, uma dupla que confia aí para essa posição. Para essa partida, o técnico Ramon Dias deve mandar campo. Ainda há uma dúvida entre André Ramalho ou o Félix Couto. O Félix Couto é um zagueiro que nessa temporada tem sido o zagueiro onde o Corinthians sofre menos gols, principalmente no Paulistão. Ele tem sido um zagueiro bastante seguro e o Corinthians tem conseguido fazer bons resultados, bons jogos defensivamente quando o Félix atua. Então ainda há uma dúvida entre André Ramalho e o Félix Torres nessa posição, e o outro zagueiro deve ser o Gustavo Henrique. O meio de campo do Corinthians deve contar com o retorno do José Martínez como primeiro volante. Ele que não atuou na última partida na Libertadores, mas nessa partida ele deve atuar. Um pouco mais à frente do José Martínez deve ser o André Carrillo e o Breno Bidon, armando o jogo o Rodrigo Garro, e o nosso ataque deve ser composto novamente pelo Memphis Depay e pelo Yuri Alberto, dois atacantes que ainda não têm feito aqueles jogos espetaculares que fizeram em 2024 na reta final, mas o Yuri Alberto é um jogador que tem sido aí decisivo e tem marcado gols aí, que é o que a gente espera do Yuri Alberto. O Memphis também tem conseguido contribuir com participações, já que ele tem, se não me engano, 2 gols e 5 assistências, mas a gente quer sempre mais de jogadores podem entregar aquele algo a mais. A gente sempre quer mais. É aqueles jogadores que a gente critica, são aqueles jogadores que a gente sempre espera um poder de decisão e um poder aí de jogar um futebol muito bem jogado aí ao longo de toda a partida. Meu, pal, meu palpite para esse jogo é o Corinthians vencendo por 2-1, um confronto bastante difícil, já que o Santos vem em boa fase desde a chegada do Neymar, um time que tem feito partidas muito boas e tem criado muito ofensivamente. Então, mesmo sendo um confronto difícil, onde na minha visão é um confronto bastante parelho, onde na minha visão é 60-40 para o Corinthians, pois jogará na Neoquímica Arena, e onde o Santos tem sérias dificuldades, onde o Santos não consegue resultados tão positivos assim atuando na Neoquímica. Então, meu placar é 2-1 para o Timão. Já deixa o seu palpite, o seu placar fiel aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Valeu e até os próximos vídeos.